Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, versos 38 e 39. Yatamayonge sumekshito nribhi na shakyate rudapadas chikisitum yatendriya grama upekshitas tatha ripumahan badabalo nachalyate. Yatha como amaya, uma doença, angue, no corpo, samekshita, sendo negligenciada, nribhi, pelos homens, não, shakyate, é capaz, rudapada, quando ela é aguda, chikitsitum, de ser tratada, yatha, e como indriyagramaha, os sentidos, upekshitaha, não controlados no começo, tataha, igualmente, ripumahan, um grande inimigo, badhabalaha, que se torna forte, não, chalyate, pode ser controlado. A tradução deste verso 38 e do 39 é a seguinte: assim como uma doença, se inicialmente negligenciada, torna-se aguda e incurável, ou assim como os sentidos, se não controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis, um inimigo, se relegado no começo, mais tarde torna-se imbatível. O alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja princípios religiosos, cultura tradicional, os Vedas, as vacas, os Brahmanas, austeridades e sacrifícios com remuneração adequada. Significado dado por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Eis uma descrição de Sanatana Dharma, os princípios religiosos eternos, que devem incluir cultura brahmínica, brahmanas, sacrifícios e religião. Esses princípios estabelecem o reino de Vishnu. Sem o reino de Vishnu, o reino de Deus, ninguém pode ser feliz. Natevidhu Swartagatim Hi Vishnu. Nesta civilização demoníaca, as pessoas infelizmente não entendem que o verdadeiro interesse da sociedade humana repousa em Vishnu. Durashayaye Bahirartha Maninaha. Por isso, elas estão às voltas com uma vã esperança. As pessoas querem ser felizes sem consciência de Deus ou consciência de Krishna, porque são lideradas por líderes cegos que conduzem a sociedade humana para o caos. Os adeptos assúricos de Kamsa queriam destruir a tradicional condição de felicidade humana e então derrotar os devatas, os devotos e semideuses. A menos que os devotos e semideuses predominem, os asuras se destacarão e a sociedade humana ficará em condição caótica. Hare Krishna. Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. Bem, esses dois versos são falados pelos asuras. O primeiro verso tem uma conclusão filosófica errada. O segundo verso apresenta a cultura brahmínica. O erro de conclusão no primeiro verso é enxergar amigos e inimigos. Isso é típico dos asuras. Eles estão sempre incomodados vendo os outros ou como amigo ou como inimigo, ou como queridinho ou como odiadozinho. Eles não conseguem ver equanimidade. Então essa visão é apresentada aqui pelos próprios asuras descaradamente. Alguém desavisado ouve, por exemplo, se a gente abre o Bhagavatam sem a contextualização aqui, então a gente vai repetir isso. O que é que a gente repetiria? Assim como a doença, se inicialmente negligenciada, torna-se aguda e incurável, ou assim como os sentidos, se não controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis, um inimigo, se relegado no começo, mais tarde se torna imbatível. É uma analogia
que a primeira parte, que é mais conhecida, é óbvia, que uma doença precisa ser tratada para não ficar incurável, etc. Mas a conclusão é errada, de acordo com a filosofia da autorrealização. Filosofia da autorrealização, ao contrário, nós temos que identificar Vishnu como o bem-querente de todas as criaturas. Suhridam Sarvabhutanam, aquele que é que é querido por todos, aquele que tem a todas as entidades vivas como seus amigos. Então, a visão, o 5º capítulo do Bhagavad Gita vai dizer Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatoman Shantirichyate. Que esta pessoa suprema, que Krishna, né, a pessoa suprema, deve ser reconhecida como o beneficiário último de todos os sacrifícios e de todas as austeridades. Então, ele é o beneficiário último, não são os semideuses. Não se... Quem reconhece isso, quem estuda a Bhagavad Gita para identificar quem é Bhagavan, vai entender que esta personalidade, Bhagavan, deve ser reconhecida também como o Bhoktaram, aquele que é o beneficiário último. De quê? Dos sacrifícios e das austeridades. Bhoktaram Jagya Tapasa. E Sarvaloka Maheshwaram, ele é o Senhor Supremo de todos os semideuses, de todos os asuras, de qualquer um que neste mundo esteja lutando para alcançar a posição mais relevante, mais elevada, a posição que a gente, pobre de nós, somos levados a intuitivamente acreditar, sempre encontrar um culpado e para poder dizer que nós estamos certos. Ele é o culpado do meu sofrimento, ela é a culpada do meu desespero, do meu insucesso. Eu sou a vítima e eu sou o certo. Então isso a gente leva intuitivamente na vida, mas não é uma conclusão filosófica no caminho de autorrealização. No caminho de autorrealização, nós entendemos Krishna como Sarva Karana Karanam, a causa última, original de tudo que existe. Então, como Krishna é a causa original de tudo que existe, não tem absolutamente nada que esteja fora da jurisdição de Krishna. Nem o capeta está fora da jurisdição de Krishna. É importante lembrar isso, porque às vezes, por convivência dentro de uma sociedade dual, nós tendemos a ver o capeta como o inimigo, como o encardido, como tem tantos nomes que se coloca para definir que ele é assim mesmo, não tem cura. Tipo, encardido quer dizer exatamente isso. Já era, já sujou e está encardido, não tem mais jeito. Então a gente tem essa tendência, a gente pode criar essa tendência intuitiva. Não é o nosso caso. Nem Maya está fora da jurisdição de Krishna. Que a gente às vezes pensa, e às vezes até a gente fala, que Maya representa para a gente a ilusão material, a gente entende como a ilusão material, e a gente pode considerar que Maya representa o mal. Maya não representa o mal, ela representa a devoção pura por Krishna, porque ela é energia externa de Krishna, colocando ordem nesse mundo. Então ainda nós precisamos entender isso para não pensar que Maya é a nossa inimiga. Ela não é a nossa inimiga, ela é inimiga dos nossos desejos, ela é inimiga do nosso propósito de querer alcançar o mundo espiritual com impurezas. Isso é que ela vai controlar. Ela vai controlar que ninguém se aproxime de Krishna com o coração impuro e pense, tudo bem, é isso mesmo. No passado era diferente, mas agora não. Agora eu posso, mesmo nessa situação, me aproximar de Krishna e vai dizer, não. Você está assim, olha aqui, vou lhe dar outra ocupação para você se encarregar dessa ocupação e ficar bem aqui onde você está. Não adianta tentar chegar até Krishna.
Maya é a energia externa de Krishna. E ela faz isso sob controle de Krishna. Então, não, a ideia de ver amigos e inimigos é inteiramente equivocada. Krishna é o amigo de todas as entidades vivas. Krishna é o amigo do peito, Suhridam. O amigo do peito. Hrid é coração. E Suhridam é amigo do peito. Então, assim, Krishna é o amigo do peito de todas as entidades vivas. Ele conhece o que é bom para cada entidade viva. E às vezes o bom é levar uma boa lição, uma boa dura, uma boa situação, uma boa amaciada para despertar na vida. E assim, Maya é perita em dar castigos e prazer. Maya é muito esperta em nos ocupar em atividades prazerosas para os sentidos, para a mente, para a nossa inteligência mundana, e também é muito esperta em nos dar cacetada na cabeça. A gente se ilude, depois ela faz os dois papéis. Ela faz isso com muita maestria, os dois papéis. Então, é importante reconhecer a conclusão errada aqui dos ministros de Kamsa, identificando Vishnu como inimigo. Depois eles vão dizer uma coisa verídica, porque eles são ministros, eles têm que conhecer como funciona a situação estrategicamente. Então, eles agora vão dizer uma verdade. O alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu. Vishnu é a origem de todos os semideuses. Então ele está dizendo, o alicerce é o Senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja princípios religiosos, cultura tradicional, os Vedas, as vacas, os Brahmanas, austeridades e sacrifícios com remuneração adequada. Então, eles estão dizendo, agora é uma verdade. Nós precisamos acabar esse inimigo que é Vishnu. Nós precisamos acabar esse inimigo que é Vishnu, porque ele é a base de todos os semideuses. Nossos inimigos principais são os semideuses, eles são fortes. Eles têm armas pesadas e lutam com as suas armas com a gente. Então, nós precisamos destruir a causa original, a base, o alicerce de todos os semideuses, que é Vishnu. Essa é a linha de raciocínio deles. Que, embora a conclusão seja errada, porque eles querem destruir Vishnu, a ideia de que Vishnu é um alicerce é correta. Eles pesquisaram bem, eles foram lá no Google e descobriram quem é a base, o alicerce de todos os semideuses, e eles estão informando ao rei que não teve tempo de ir fazer a pesquisa. Então, eles estão informando ao rei. E aí, Prabhupada entra no significado, dizendo isso que eu estou dizendo, eis uma descrição de Sanatana Dharma, os princípios religiosos eternos que devem incluir cultura brahmânica, brahmanas, sacrifícios e religião. Aqui, então, Prabhupada está incentivando isso, a tendência do nosso movimento é organizar a sua sociedade de acordo com o Sanatana Dharma, os princípios religiosos eternos. Não é de improvisar ou ajustar a tempo, lugar e circunstância a base original de tudo. A base é imutável. O Siddhanta Vaishnava não é negociável com tempo, lugar e circunstância. O que é negociável é a aplicação desses princípios. Às vezes, a aplicação desses princípios sofre a influência de tempo, lugar e circunstância, e até deve, porque, como pessoas inteligentes que podem perceber nas nossas novas pesquisas sobre o funcionamento atual da natureza material, podemos entender a situação agora exige a aplicação desse princípio do Siddhanta de uma maneira especial. Vamos aplicar esse princípio do Siddhanta de uma maneira especial. Krishna continuará sendo a causa de todas as causas, a sua forma de Vishnu continuará sendo a base de todos os semideuses, nós continuaremos sendo almas espirituais, partes integrantes de Krishna, energia superior de Krishna,
e potência intermediária de Krishna com direito ao livre-arbítrio, essa nossa identidade constitucional, formada pelos mesmos elementos constitucionais de Krishna, Sat, Chit e Ananda. Né? Somos Satchidananda igual a Juliana, igual a Krishna, apelido dela ficou esse ontem, mas somos iguais a Krishna em natureza, mas nós não somos Krishna e não podemos jamais ser Krishna, não podemos destruir Krishna, não vamos gastar toda a nossa energia como os Asuras estão criando aqui, toda uma história tentando convencer o rei, e o resultado nós vamos ver no futuro. Nós vamos ver que o rei vai ser morto. Não teve como destruir o alicerce de todos os semideuses. E o rei vai ser morto por causa dessa pesquisa feita, mas com a conclusão errada. Devemos matar Krishna, devemos matar Vishnu, para evitar o mal, porque ele é o nosso inimigo. Então, essa conclusão é inadequada tanto para a situação em que Kamsa e os seus ministros estão envolvidos, como a situação que nós estamos envolvidos hoje. As perplexidades das quais somos vítimas hoje no mundo material, que inclui a sobrevivência, a luta pela sobrevivência. Meu Deus do céu, que situação difícil é encontrar um espaço dentro da sociedade, encontrar um emprego, encontrar segurança. E a gente luta, investe para fazer concurso público, porque a máquina pública é a mais segura no momento, então a gente investe tudo para entrar nessa máquina, ou então investe tudo para empreendimentos particulares que sejam super modernos, e a gente faz o que for para poder sobreviver dentro desse mundo, porque é muito difícil. Maya não deixa. Quem atua dentro da organização do mundo material para não permitir o prazer continuado, a satisfação continuada, a estabilidade de alguém, é Maya, a ilusão material. Ela vem com as suas propostas, coloca a gente em testes muito difíceis de ser passados, e nós ficamos vítimas daquele teste, caímos na armadilha de Maya, e até recobrar a consciência e entender, não, eu não quero isso, isso me faz mal. Funciona como as formigas. Às vezes, as formigas levam um tipo de folha tóxica para dentro do seu formigueiro. E quando o fungo que brota, que elas vão comer, é tóxico e começa a envenenar, rapidamente elas começam a tirar de dentro do formigueiro aquele fungo tóxico para não matar elas próprias, não matar a rainha delas, não matar as larvas delas. Então, o mesmo trabalho de levar para dentro, que elas trabalham de maneira muito organizada. Elas sobem numa árvore sabendo, a gravidade vai me ajudar. Eu subo, eu corto, a gravidade joga para baixo. A minha amiga vem, pega e leva para lá. Então, quando elas fazem isso com uma folha tóxica, e o fungo que brota é um fungo tóxico para elas, elas tiram isso. Então, um belo dia, nós despertamos e dizemos, isso é tóxico, esse relacionamento é tóxico, como está na moda falar sobre isso agora, né? Esse relacionamento de amizade que eu tenho aqui é tóxico, é ruim para mim, é amizade tóxica. Essa situação que eu vivo aqui dentro do mundo só intoxica a minha inteligência. Eu esqueço tudo, eu fico iradíssimo quando sou tratado dessa maneira dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha família, e isso é tóxico demais, eu preciso sair dessa situação. Então, ela desperta isso em termos de conhecimento e ela resolve. Mas é claro que Maya diz, é isso mesmo, largue todo mundo, deixe tudo isso para lá, aqui, tem outra oportunidade aqui. Só que a outra oportunidade também é uma armadilha disfarçada.
Então ela entra naquela nova armadilha e fica assim, vidas e vidas, dentro do ciclo de nascimentos e mortes, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Até que elas se encontram com a misericórdia do mestre espiritual, com a misericórdia de Krishna, depois de peregrinar por toda a criação material, Brahmanda, ela encontra a misericórdia de Krishna, a misericórdia do mestre espiritual, e aí ela aceita que seja implantado no coração dela o chip de Bhaktilata Vidya. Vidya é chip, sabe? Vidya é chip. Muita gente não sabe o que é trepadeira, então estou ajustando. Vidya é um chip que é colocado dentro do coração, implantado dentro do coração, e ele desenvolve uma rede de informações e atitudes que são todas em Bhakti e levam até Krishna. Na verdade, a Vidya significa semente e Bhaktilata significa a trepadeira, não a rede de informações criadas. Bhaktilata é a trepadeira de Bhakti. Através das informações contidas em Bhakti, a pessoa conduz a sua vida libertando-se da ilusão material Maya e chegando até os pés de lótus de Krishna. Então, é importante saber que os nossos asuras aqui, ministros de Kamsa, estão utilizando de uma analogia com informações corretas com a conclusão errada. E estão depois, da mesma forma no verso seguinte, falando de que a filosofia mais correta de que o alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu, mas nos versos seguintes eles vão definir que então vamos eliminar esse alicerce para derrubar toda a estrutura dos semideuses que tentam organizar o mundo e não deixar que ele seja um caos total. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.